Obrigado, presidente, e obrigado pelas palavras. Que não nos falte nunca a disposição para discutir essa cidade enquanto estivermos no exercício do parlamento. E como o debate hoje, mais uma vez, passou pela questão do fundo imobiliário, dos recursos da prefeitura, do 1,5 bilhão em caixa, eu queria chamar a atenção de todos e todas que nos acompanham nesse momento. As assessorias, os vereadores, aqueles que estão em casa, porque isso diz respeito à nossa cidade. Nós estamos no penúltimo ano do segundo mandato de um prefeito que, na verdade, faz parte de um grupo que já está no comando dessa cidade, desse estado, há um pouco mais de tempo. E o que nós temos visto, e essa foi a finalidade com que nós pautamos os nossos debates desde que aqui chegamos na primeira semana de fevereiro. Quando o prefeito Roberto Cláudio chegou nessa casa, fez uma apresentação de mais de 60 minutos, aliás, quase 120 minutos, quase 2 horas de apresentação dos números da sua gestão, e aquilo para mim foi um impacto. Claro, primeiro como um apreciador da boa oratória, da inteligência e da capacidade de raciocínio do prefeito Roberto Cláudio. Segundo, pela capacidade de memorização de números, de dados, realmente impressionam. Mas quando eu olhava para os números, uma coisa me deixava incomodado, porque eram os números da gestão da cidade que eu moro. Eu estava acabando de chegar aqui, então eu não era um vereador, eu era uma pessoa que estava vindo lá da rua. E aliás, vindo bem da rua mesmo, porque sargento do Corpo de Bombeiros, 24 anos de serviço, 17 anos dentro de uma viatura, rodando Fortaleza, no núcleo de busca e salvamento. Então você vai da mansão das dunas ao casebre, lá no Grande Bom Jardim, não tem como. Um militar do Corpo de Bombeiros vai entrar em todo tipo de habitação nessa cidade. Então eu posso dizer que eu conheço minimamente essa cidade. A população de Fortaleza, seus anseios, suas ruas, suas vielas, suas avenidas, suas mansões e suas choupanas. E aquilo me incomodava demais. Nos debruçamos com uma, diga-se de passagem, eu quero aqui tornar público, uma excelente equipe de assessoria que eu coloquei nesse gabinete, que muito daquilo que muitas vezes as pessoas destacam aqui como mérito do meu trabalho, tem uma equipe por trás se debruçando, trabalhando, estudando, pesquisando. E eu queria destacar isso aqui porque não se faz um trabalho no individualismo. Mas com esse trabalho a gente foi tentando mostrar os números reais dessa cidade. Na infraestrutura, na educação, na saúde, e fomos apresentando aqui com dados concretos, muitas vezes extraídos do portal da prefeitura. Então não invento nada, nós vamos em busca de mostrar aquilo que temos de concreto, e na rua caminhando, sentindo a dor e o incômodo de quem ainda continua, apesar de todos os discursos apaixonados aqui, quem ainda continua sem medicação no posto de saúde, quem ainda continua esperando mais de 1 ano por um exame na rede pública municipal, quem perde de vista o tempo esperando uma cirurgia. Não sou eu que invento, isso é no diálogo com as pessoas e com os profissionais de saúde que trabalham nos postos da nossa cidade. O desmonte das políticas de assistência social que foram exibidos aqui nessa casa, retirados da apresentação dos dados da própria prefeitura, levando o prefeito Roberto Cláudio a responder processo pela falta de investimento na área de assistência social pelo Ministério Público. Isso tudo foi mostrado. Mas para minha surpresa, que eu me impressiono demais, fica sempre ecoando na minha cabeça a coisa do melhor prefeito do Brasil, o melhor prefeito, e aí eu vou andando e vou me
deparando com as situações, eu não consigo esquecer disso. Aí chegou para mim, esses últimos dias agora, um vídeo que eu vou dizer, vereador Evaldo, com muito carinho e desapego. Para mim, é um tapa na cara da cidade de Fortaleza. É um vídeo da própria prefeitura. Vou fazer uma propaganda aqui da prefeitura. Isso para mim é uma tapa na cara do fortalezense, esse vídeo. Se eu não conhecesse Fortaleza, se eu tivesse vindo de Londres, se eu tivesse vindo de Amsterdã, ou até de Marte, e antes de chegar no Brasil me apresentassem esse vídeo, eu ia dizer: meu irmão, a cidade dos meus sonhos. Mas eu não moro em Marte, eu não moro em Amsterdã, eu não moro em Londres, eu moro lá na periferia de Fortaleza, no mesmo lugar onde eu nasci e me criei. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia do contraponto entre duas cidades dentro da mesma cidade, que é o que nós temos aqui hoje. E aí rebata quem quiser, porque não sou eu que estou inventando não, são imagens atuais. E eu fiz questão de visitar a maior parte delas, e a apresentada pela prefeitura é uma maquete, é claro, mas bem próxima da realidade dos sonhos do melhor prefeito do Brasil, né? Pode soltar. A Fortaleza dos Sonhos. Eu queria morar naquele lugar ali. A Avenida Desembargador Moreira e a sua obra de requalificação, senhoras e senhores fortalezenses, custará mais de 30 milhões de reais aos cofres públicos. Do pacotinho do 1,5 bilhão, que uma boa parte está lá para a engorda do aterro da praia de Iracema. E esses 2 pontos da cidade, todos já passaram por 2, 3 obras dentro dessa gestão. Os outros bairros todos foram visitados por mim esse ano. Não tem sequer um calçamento. Não tem sequer um calçamento. E nós continuaremos arrancando e colocando novo piso na Desembargador Moreira, na Dom Luiz, na Beira-Mar, enquanto a periferia, a mesma periferia que votou e elegeu o atual prefeito, e foi esquecido. Só para vocês terem uma ideia dessa linda avenida completamente acessível, 60%, quase 60% das escolas de Fortaleza não tem projeto de acessibilidade. Quase 60% das escolas de Fortaleza não tem projeto de acessibilidade. Segundo o Instituto Trata Brasil, uma ONG que faz um acompanhamento do trabalho de tratamento de esgoto em todo o país, Fortaleza está com 50% do seu território sem cobertura de esgoto. Está aí no ranking, 75ª posição. Sem cobertura de esgoto, sem tratamento. Como é que nós vamos dizer que nós estamos investindo em saúde, tendo como prefeito um médico sanitarista, e metade da cidade não tem tratamento de esgoto?
Enquanto a Organização Mundial de Saúde diz que a cada R$1 investido em esgoto, você economiza 4 em saúde. São dados da OMS. A cada R$1 investido em esgoto, você economiza R$4 em saúde. E aí, como é que nós vamos vencer as epidemias de dengue, de chikungunya e todas as doenças infecto-contagiosas e de pele que acometem a nossa população pobre, quando nós não investimos em saneamento básico? E vamos continuar aqui falando de 1,5 bilhão de obras que essas pessoas do Barroso, do Palmeiras, do Vicente Pison, do Padre Andrade, do Vila Velha, não conseguem enxergar. Eu queria voltar lá no Bom Jardim, nessas ruas que eu visitei, sem uma pedra de calçamento, e mostrar para eles o vídeo da desembargador Moreira. E dizer para eles, está aqui, ó, o bairro que o prefeito está construindo, enquanto as senhoras e senhores continuarão nessa penúria. Continuarão nessa penúria, porque falta só 1 ano e um pouquinho para a gestão acabar. E os projetos continuarão o mesmo. Eu tenho praças no meu bairro que os idosos não conseguem fazer uma caminhada sem levar uma topada. E elas continuarão aí, ó. Só nos planos do entorno de Praia de Iracema, Beira-Mar, Desembargador Moreira. Mas enfim, vamos lá. No tempo que ainda me resta, só para falar do 1,5 bilhão que é dito aqui com tanta força. Nós saímos em 2013, primeiro ano da gestão do prefeito Roberto Cláudio, nós tínhamos só de empréstimos, isso é um número bruto, sem falar de juros, 507 milhões em empréstimo. 2018 nós já estamos com 1 bilhão e 100 mil, 127% a mais. Mas isso não vai impactar no endividamento? É claro que vai impactar no endividamento. Enquanto com o empréstimo nós aumentamos para 127%, a receita líquida desse município apenas 57%, ou seja, mais do que dobrou o endividamento, o tanto que se tem do valor brutal, só do empréstimo. Mas para vocês entenderem que eu falei isso aqui, eu falei isso no início do ano. Nós pagávamos 15 milhões de juros em 2013, pagávamos 15 milhões de juros em 2013, e pagamos em 2018, 46 milhões só de juros. Eu estou falando só de juros. Você lembra que esse 1,5 bilhão, ele não brota da terra, não. Esse 1,5 bilhão não está saindo lá com a areia tragada do fundo do mar, na praia de Iracema, não. Esse 1,5 bilhão é empréstimo e vai ficar aí, rendendo juros e mais juros e mais juros. E quando se pediu mais 200 milhões nessa casa, que a gente também falou de outro cheque em branco, ninguém quis discutir, e aprovou, e a prefeitura continua se endividando, mas o pior de tudo, se endividando e não chega, só chega num lado da cidade, só chega num ponto da cidade, e nós continuamos vendo a população reclamando das mesmas coisas. Qualquer pesquisa de opinião, e os partidos da base sabem disso, apontam saúde como o problema mais grave a ser enfrentado, e emprego o segundo problema mais grave. E o que é que nós fizemos? O que é que se faz para conter isso aí? Aumenta a arrecadação, triplicamos a arrecadação com multa de trânsito. Não, mas tudo bem, só há multa de trânsito porque é infração. Ok, e os empreendedores? E a lei dos alvarás? Que chegou aí a mais de 300% de aumento, o camarada pagava uma vez na vida, chegava a pagar 5 mil ano, e fechando empreendimentos. Como é que vai falar de geração de emprego numa cidade dessa? Aí de vez em quando alguém vem aqui e lembra do governo federal. O governo federal assumiu esse ano e essa gestão tem 7. Vamos lembrar disso. Esse problema está sendo criado desde 2013. Desde 2013. Então o que nós estamos apresentando aqui, senhores,
não é nada que não esteja disponível para quem tiver boa vontade, para quem tiver um pouquinho de interesse de pesquisar e se debruçar sobre os números espetaculares da Prefeitura de Fortaleza, que são lidos, que são bradados aqui, como se eles de fato estivessem chegando para a grande massa da população. Eu não consigo vislumbrar como é que uma gestão, porque eu já fiz esse comparativo aqui, eu tenho uma casa, 5 quartos, uma sala de jantar, uma sala de visita, uma garagem, mas ali na garagem, a casa não tem muro, tem uma grade bonita. Então é onde a população passa e avista como é que é a sua casa. Aí você faz assim, você contrata um paisagista, faz um jardim maravilhoso, faz uma fachada na casa, reveste ali a parede, coisa mais linda do mundo, um espetáculo. E as pessoas olham de fora e dizem, puxa vida, que casa linda. Um piso maravilhoso, uma rampa de acesso para 3 carros na garagem. Mas quando você abre a porta da casa, a casa está em ruínas. A casa está em ruínas. Banheiros com os vasos entupidos. Aquela cena de horror. E o que é pior, quando você entra na cozinha, que você abre a despensa, está faltando o básico para a alimentação da família que investiu tudo, só na fachada da casa. É o que nós estamos vivendo aqui. Nós temos uma cidade que é de fachada. Nós temos uma cidade que é de fachada. Lamentavelmente, se planta de uma forma, se apresenta de uma forma tão bonita, que muitas vezes ainda convence o desavisado, que não vai atrás de verificar o problema que nós estamos criando por trás disso. Mas isso é comum. É comum nesse grupo, e eu vou continuar dizendo, na forma de administrar desse mesmo grupo político, que criou um aquário, que até hoje não serve para nada mais do que depositório de dengue, que faz obras e inaugura com caviar e vinho do mais caro, para um pequeno grupo de convidados. É assim que vem se comportando ao longo dos anos, e as pessoas às vezes esquecem, mas precisam ser lembradas. E Fortaleza, que está aí a um passo de mudar essa história, precisa refletir. É esse tipo de política que nós continuaremos vivendo? É esse tipo de política que concentra todos os investimentos apenas para uma minoria e esquece da sua cidade como um todo? Não. Com todo respeito ao Deota, ao Meireles, que merece. Mas o Bom Jardim, o Vicente Pison, o Vila Velha, o Palmeiras, e lembrando, gente, só para lembrar, é 1 bilhão, é 300 milhões, etc., mas sabe aqueles R$1.000, lá do povo dos alagamentos, no início do ano, ainda tem família sem receber. Ainda tem família sem receber. Mas parece que não é por falta de dinheiro, não, porque o dinheiro continua aparecendo para aquilo que se elegeu como prioridade nessa cidade: obra, construção, cimento. A vida das pessoas não importa, mas obras, isso sim, é o fundamental. Por isso ganhou a alcunha, né, na casa do tocador de obras. Eu queria realmente encontrar um prefeito que tocasse vidas. O concreto não sente, o concreto não chora, não sorri, não dói. Mas eu queria encontrar um prefeito que tocasse a vida das pessoas, e é isso que nós estamos esperando nessa cidade. Obrigado, presidente.